Olá, meus amigos. Então, vamos falar um pouco sobre a organização da justiça do trabalho. Essa matéria aí que é uma parte processual trabalhista. Então, para que a gente possa falar sobre essa organização propriamente dita, para que a gente chegue nos órgãos justos trabalhistas, vamos falar sobre uma evoluçãozinha histórica do processo. Aí, principalmente uma evolução histórica do processo do trabalho. O que acontecia? Olha, essa justiça do trabalho é uma justiça especializada recente. Então, sem falar em períodos, o que a gente tinha anteriormente era que todas as demandas trabalhistas elas eram recepcionadas pela justiça comum. Quando eu não tinha essa justiça especializada, tudo era recebido pela justiça comum, pelo juiz de direito. O juiz de direito que acabava julgando essa matéria trabalhista. Todos os processos até então tomavam por base o Código Civil. Então a gente está falando de uma época anterior à própria CLT. Usando o Código Civil, com processo julgado pelo juiz de direito, qual era a principal consequência disso? A pior possível. Porque um juiz de direito que já julgava questão de família, questão ali civil, contratual, tudo que a gente possa pensar que existe lá que o juiz de direito julga, imagine mais uma competência trabalhista para julgar ali uma questão de direito do trabalho, que já complicava ainda mais a vida desse juiz. E o que é pior, as garantias constitucionais desses trabalhadores não conseguiam ser plenamente atendidas. Não por incapacidade do juiz, às vezes por nem conseguir ou não ter ali tanta aplicação da matéria ou não ter uma legislação vasta sobre o assunto. Em 1940, o primeiro resquício que a gente tem aí de uma justiça do trabalho foram essas juntas de conciliação e julgamento. Foram criados órgãos que não integravam o Poder Judiciário. E eram órgãos constituídos por 3 membros. Um juiz togado, representante do governo, um juiz classista, também chamado de vogal, que era representante dos empregadores, e outro representante dos empregados. Nesse momento, a gente tinha ali um juiz togado, que era um bacharel em direito, como a gente tem hoje, e 2 representantes, um representante dos empregadores e um representante dos empregados, os classistas ou vogais, que representavam os trabalhadores. Por que existia essa figura? Olha, havia naquele momento o entendimento de que o juiz togado, pertencente à alta sociedade, desconhecia o universo dos trabalhadores. Lá em 1940, existia a ideia de que quem conseguia fazer uma faculdade de direito, quem conseguia aí ser um bacharel em direito, não tinha o conhecimento da vida dos obreiros. Pertencia à alta classe da sociedade, o que hoje em dia não é mais uma realidade, mas existia naquela época. Ora, essas juntas do trabalho nasceram no âmbito administrativo, elas eram vinculadas ao Ministério Público do Trabalho e existiam até 3 instâncias julgadoras. Elas não possuíam autonomia, pois a qualquer tempo os julgadores poderiam ser demitidos pelo ministro em exercício. Era isso mesmo. A gente tinha um órgão trabalhista que não era vinculado ao judiciário. E esse juiz, ele não tinha garantia constitucional nenhuma. Então, às vezes, uma decisão dele que era contrária ao interesse de algum ministro, por exemplo, fazia com que ele perdesse o cargo. Então, não existia autonomia dessa junta trabalhista, o que prejudicava muito o andamento ali dos julgamentos, especificamente para a nossa matéria. Em 46, surgiu a Constituição Democrática, que integrou as juntas do trabalho ao judiciário. E aí, finalmente, os juízes do trabalho receberam as garantias, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Nessa figura, ainda em 1940 e 46, permanecia a estrutura com juízes togados e representantes dos empregados e empregadores. Ainda nesse momento, havia lá um órgão composto por 3 juízes. O juiz togado, que era bacharel em direito, um representante dos empregados e um representante dos empregadores. Na década de 80, começou a ser discutida a necessidade da participação desse classista. Olha, será que é realmente necessária a figura desses 2 classistas ali na hora de fazer o julgamento?
Claro, começou a ser discutido isso porque aos que já eram classistas isso interessava bastante, né? Eles recebiam ali pagamento por essa figura, por esse processo exercido. Mas não interessava ao Estado, que gastava muito dinheiro para manter ali esses 3 membros nessa junta trabalhista. A Constituição Federal de 88 manteve a estrutura das juntas, inclusive com a presença dos classistas. Então, na Constituição de 88, ainda não havia sido retirada a figura dos classistas. Eles permaneciam aí com amparo constitucional. Foi só com a emenda constitucional 24 de 99, que alterou ali a Constituição Federal em diversos pontos, que a representação classista foi ali abolida. O governo do Fernando Henrique Cardoso, na época, visando ali reduzir gastos excessivos, eliminou essas juntas e os classistas. E aí, como resquício dessa característica, ainda temos na CLT diversos termos antigos, como reclamante e reclamado. Olha, a gente fez aí uma evoluçãozinha, né, uma análise temporal, que a gente chegou em 99, mas a CLT ela é de lá de 1940, né, lá daquela década. Então, olha, a CLT ainda tem todo esse resquício de norma ali administrativa, de órgão administrativo. Inclusive na própria CLT, eu ainda tenho ali terminologias como reclamante, reclamado, se fala em juntas de conciliação e julgamento, o que já não acompanha o entendimento constitucional, que é a Constituição de 88 e principalmente a emenda constitucional 24 de 99, mudaram muito aí a estrutura da Justiça do Trabalho e tem aí o que nós temos hoje. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.